Boa noite, boa tarde. O IAC, Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Paulo, e o grupo de pesquisa Neuro-iSelf organizam quinzenalmente webinários em torno do tema da pandemia. Temos hoje o prazer de receber a professora Lili Vesk e o professor Gabriel Ozelka para tratar do tema vacinação contra a Covid-19, aspectos médicos e éticos. Para coordenar a sessão de trabalhos dessa noite, a professora Maria Lúcia Formigoni, vice-presidente do IAC, e a professora Marisa Russo, do grupo de pesquisa Neuro-iSelf. Boa noite. Gostaríamos, então, de agradecer a disponibilidade da professora Lili Weck, que é médica formada pela Escola Paulista de Medicina, onde também concluiu seu mestrado, doutorado e livre docência em pediatria. Ela é professora associada da disciplina de infectologia pediátrica do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo e membro da Comissão Permanente de Assessoramento e Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Ela também é membro do Comitê Técnico de Assessoramento em Imunizações do Ministério da Saúde. Após a apresentação da professora Lili, temos como debatedor e complementando as informações que ela compartilhará conosco, o professor Dr. Gabriel Ozelka, que é professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O professor foi graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo e fez seu doutorado em doenças infecciosas e parasitárias também pela USP. Atualmente, professor associado aposentado da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Agradeço novamente a disponibilidade. Sejam muito bem-vindos, professora Lili. Muito obrigada, professora Maria Lúcia, professora Marisa, Ivo. É uma honra estar aqui com vocês hoje e, principalmente, dividir esta mesa com meu amigo Gabriel Ozelka, que, quando se fala em ética, a pessoa que sempre nos orienta é o professor Gabriel Ozelka. Então, eu vou fazer uma introdução de vacinas para a Covid e depois nós vamos abordar com o professor os aspectos éticos desta vacinação. Quando, em dezembro de 2019, final de dezembro de 2019, foi notificada em Wuhan uma pneumonia de causa desconhecida. Em janeiro, o agente já estava sequenciado e a gente já conheceu o vírus agente desta pneumonia. Mas, mesmo com todas as medidas de contenção, a infecção se espalhou rapidamente pelo mundo e, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a situação como sendo uma pandemia. Em 11 de março de 2020, quando foi decretada a pneumonia, o mundo tinha 118 mil casos da Covid-19 e acumulado naquela ocasião 4.291 óbitos. Hoje, um ano depois, nós não temos mais 118 mil, mas nós temos milhões de casos de Covid, né? E só no Brasil, em um único dia, nós já atingimos mais de 4 mil óbitos por dia, quando na ocasião da decretação da pandemia eram 4.200 casos no mundo, né? Então, apesar de todas essas medidas de controle que muito ajudaram, não tem dúvida que a gente precisa de uma vacina. Nesta pandemia, em outras pandemias,
essencial a presença, a prevenção através de uma vacina. Assim, a gente precisava desenvolver as vacinas na velocidade exigida pela pandemia. Não é fazer as coisas de uma forma tradicional, mas a gente teve que se adaptar à velocidade da pandemia e correr para as vacinas. Então, as vacinas foram, realmente nós tivemos uma corrida para a vacina e se correu muito para ter uma vacina. E aqui eu trago como exemplo as fases normais, tradicionais do desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacina. Você tem antes os estudos pré-clínicos, né? Aí, se tudo bem, passa a estudos em humanos, a fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, onde se avalia a eficácia, e depois de concluído o estudo, você tem o registro do medicamento ou da vacina. Numa pandemia, o que acontece, o que nós fizemos, né? Essa fase pré-clínica, a gente aproveitou muito do conhecimento que já tínhamos, e as fases do desenvolvimento de uma nova vacina, elas foram sobrepostas. Então, eu faço a fase 1 junto com a fase 2 junto com a fase 3, então você faz as coisas concomitantemente. Portanto, nós não estamos pulando nada, mas fazendo isso numa velocidade que a pandemia exige. A outra coisa é que você tem, numa pandemia, nem sempre se precisa esperar por registro de uma vacina. Então, quando nós temos já dados de segurança e dados de eficácia já consistentes, a gente pode solicitar aqui autorização para uso emergencial. Então, as vacinas podem ser autorizadas enquanto continuam os estudos clínicos, né? E, ao mesmo tempo, os laboratórios já estão produzindo as vacinas por risco, né? E se tudo der certo, quando aprova para o uso emergencial, nós já temos uma vacina pronta, né? Então, isso para explicar como é que a gente conseguiu andar tão rápido. Então, nesta corrida pelas vacinas, nós temos hoje mais de 270 vacinas candidatas, muitas ainda em fase pré-clínica, 92 vacinas já em fase clínica e 4 estão na fase 4, que é após o licenciamento, você já está usando na população, em grande quantidade na população, e já começa a ter avaliação, estudos de fase 4, né? E várias vacinas fase 3 de eficácia. Então, aqui, só para exemplificar o que nós temos hoje, as principais plataformas de como são feitas as vacinas, né? Então, nós temos a plataforma onde você utiliza o vírus, o coronavírus inativado, né? É uma forma tradicional de fazer vacina, pega o vírus inteiro, inativa, né? De tal forma que ele não replica no organismo, né? Não vai replicar no organismo, não tem risco, mas consegue estimular a resposta imune. Então, nesta linha de vírus inativado, nós temos a Sinovac, né, que produz a Coronavac, junto com o Instituto Butantan, a Sinopharma em Wuhan e Beijing, né, que utilizam vírus inativada, a plataforma que utiliza o vírus subunitário, isto é, fragmentos do vírus, como é feito com a vacina influenza, por exemplo, né, a Novavax, vacina que utiliza um vetor viral, isto é, você usa um vírus para carregar o gene que vai codificar a proteína do spike, por exemplo, né?
Então, aí, como vetor viral, a gente tem a vacina de Oxford AstraZeneca, agora junto com o Biomanguinhos, a CanSino chinesa, a Gamaleya, que é a vacina russa, e a Janssen da Johnson Johnson, tá? Todos eles usam um adenovírus como vetor viral. A da Oxford usa um adenovírus de chimpanzé, a CanSino adenovírus 5, a russa Gamaleya, a Sputnik, ela tem uma tecnologia interessante, usa um adenovírus na primeira dose e na segunda dose, a vacina é feita com outro adenovírus. E a vacina Janssen, que usa adenovírus 26. E o que nós temos de moderno, né, em vacinas COVID são as vacinas de ácidos nucleicos, né? A Moderna usa o RNA mensageiro, a Moderna e a Pfizer-BioNTech. Né? Então, essas são plataformas mais modernas. As de vetor viral já foram usadas em algumas vacinas, mas não em larga escala, tá? E essas outras são vacinas mais, a metodologia, a tecnologia mais tradicionais. A outra coisa que a gente chama a atenção é que a maioria dessas vacinas, o esquema é de 2 doses, né? O esquema é de 2 doses. A Sinovac, por exemplo, a Coronavac, ela usa 2 doses e o intervalo entre doses no estudo feito em Brasil foi de 0 e 14 dias. Mas outros estudos da Sinovac na China usaram intervalo de 0 e 28 dias. Uma resposta ligeiramente melhor, tá? Então, aqui 2 doses, né? A da Oxford AstraZeneca usa também 2 doses. No estudo foi de 0 e 28. Depois, com o avançar dos estudos, se viu que ela responde melhor quando se faz com 0 e 90 dias, 3 meses. Né? A da Janssen, a vacina Janssen, que começou com 2 doses, hoje ela provou que com 1 dose a vacina é suficiente. E a da Moderna BioNTech, 28, 21 dias aqui, são esquema 2 doses. Então, quando eu falo em doses de vacina, geralmente, para imunizar aquela quantidade, eu preciso de dobro de doses de vacina, tá? E é assim que a gente tem que calcular o que nós precisamos. Destas vacinas que a gente viu agora, destas vacinas que já estão na fase 3, olha que interessante. 4, 5 delas têm estudo clínico no Brasil. De repente, o Brasil se tornou muito interessante para fazer estudos de fase 3. Então, a Sinovac chinesa se associou ao Butantan, fabricou a Coronavac, a Oxford AstraZeneca com a Biomanguinhos, a Janssen conduziu estudos no Brasil, Pfizer-BioNTech também com estudos no Brasil. Né? A Gamaleya está em negociações, mas até hoje não deu muito certo. Né? Então, de repente, todos esses estudos foram realizados no Brasil. Por que o Brasil? Porque no estudo de fase 3, você precisa ter circulação ativa do vírus. E aqui no Brasil, a nossa epidemiologia é muito favorável aos estudos de fase 3. Além do Brasil ter ótima reputação na área de vacina, um ótimo programa de vacinação, uma população aderente à vacinação e um parque industrial de vacinas. Então, muitos estudos vieram para o Brasil. Então, das várias plataformas, subunidade dos nucleotídeos inativados, atenuadas são pouquíssimas, né? E as vetores virais, todas elas
tem como finalidade formar anticorpos contra a proteína spike do coronavírus. Porque esta spike, esta espícula, é que vai fazer a adesão no receptor ACE2 da célula e fazer a entrada na célula. Então, as vacinas, em geral, têm como objetivo neutralizar esta proteína spike. Né? Como assim, de todas elas, eu acho que eu vou gastar um pouquinho de tempo falando da vacina Oxford-AstraZeneca Fiocruz, porque é um estudo que foi conduzido aqui na escola, né? Entre vários centros, a escola foi o centro coordenador. Como é que é feita a vacina da Oxford-AstraZeneca? Se utiliza um adenovírus, no caso, o adenovírus de chimpanzé, tá? De chimpanzé. Por que o adenovírus chimpanzé? Porque é um adenovírus que não causa doença no homem e as pessoas, como não é uma infecção frequente, as pessoas quase não têm anticorpos contra o adenovírus chimpanzé. Então, a gente faz uma modificação genética no adenovírus de chimpanzé para retirar o gene da replicação. Então, ele se torna um adenovírus não replicante. Ele vai servir só para levar. Então, dentro desse adenovírus não replicante, se insere um gene que vai codificar a proteína do spike, do SARS-CoV-2, né? E injeta, e lá no organismo forma a proteína spike, suscita resposta imune, né? E vai impedir, então, se vier um coronavírus, você tem anticorpos que vai impedir a entrada na célula. Passou por todos os estudos pré-clínicos, né? E estudos em modelo animal mostrou que a vacina imunogênica ela é eficaz. Macacos vacinados respondem com altos títulos de anticorpos e quando estimulados, desafiados com o SARS-CoV-2, eles não têm pneumonia, eles são protegidos contra a doença. E outra coisa que se estudou foi a biodistribuição. Então, quando você injeta o adenovírus, ele é não replicante, ele não faz viremia. Então, depois, sacrifica-se o animal e não se acha o adenovírus em nenhum outro local. Então, ele se comporta como se fosse um vírus inativado, só que com apenas a proteína spike. Tá? Passou por todas as análises de toxicidade, entrou em estudos de fase 3, na fase 1, fase 2 e 3 e fase 3. O estudo fase 1 começou no dia 23 de abril de 2020, isto é, há exatamente um ano atrás. Então, agora, semana passada, foi o aniversário de primeiro ano. Então, aqui nessa data, a gente deu a vacina, a primeira dose de vacina, e um ano depois, já são 300 milhões de doses já distribuídas pelo mundo, 144 países. Então, tem muita história para contar. Então, quando chegou na fase 3, no Reino Unido, ela estava fazendo, mas precisava expandir esse estudo, e aí veio para o Brasil e foi aprovado pela Anvisa para começar o estudo dia 2 de junho. Então, nada fez um ano ainda aqui, né? Por que veio para o Brasil? Exatamente por isso, porque o Brasil estava numa curva ascendente de infecção propício para estudo de eficácia. Começamos aqui com 5.000 primeiro, né? 1.000 na escola, depois 2.000, depois 3.000, e assim fomos aumentando. A gente começou primeiro no CRI da Unifesp, Rio de Janeiro, Rio e Salvador, e depois, com a expansão, com o aumento do N, passando para 10.000, foram incluídos o Centro de Natal, Porto Alegre e Santa Maria. O estudo, o desenho é um estudo randomizado. A gente primeiro recrutou profissionais de saúde, pessoas com exposição ao SARS-CoV, com risco maior de alta exposição, né?
primeiro até 55 anos. À medida que os estudos no Reino Unido foram avançando para outras faixas, a gente aumentou para 69 e posteriormente para acima de 70. Então foi uma inclusão, assim, paulatinamente a gente foi incluindo. Então, era randomizado, um grupo recebe a vacina, Chadox, né, a vacina de Oxford, e outro, um grupo que recebe a vacina controle, a meningo ACWY. Né? A gente começou com 2 doses, com uma dose, passou para 2 doses, de acordo com os estudos, com os resultados que vinham sendo apresentados, e o objetivo da vacina, do estudo, eficácia contra a doença COVID sintomática, confirmada por PCR. Então, que pé que estamos hoje? Hoje já estão todos incluídos e após a aprovação nós já fizemos o descegamento e estamos vacinando todos do grupo controle com a vacina Chadox, já terminando a vacinação. Eu vou apresentar alguns estudos, aqui já é a publicação número 4 desse estudo, só para chegar nos finalmente, dizer que quando se acumulou 332 PCR positivo, a vacina mostrou uma eficácia média de 66,7%, com algumas variações. Né? Mas o que é interessante é que esse último estudo, que é de Lancet, dia 4 de março deste ano, né, o que mostrou? Mostrou que depois de uma dose, da primeira dose, a gente vê eficácia depois de 21 dias, 3 semanas depois da primeira dose, nós vamos ver que ele já tem uma proteção. E que essa proteção é muito boa com 3 meses. Né? Então, eu posso dar uma primeira dose e ele se mantém protegido durante 3 meses. Né? E aí, quando eu dou a segunda dose, depois da segunda dose, né, um intervalo, uma segunda dose, e se eu fizer um intervalo maior, até maior ou igual a 12 semanas, isto é, 3 meses, a eficácia aumenta mais ainda, 81%, que dá uma eficácia maior com uma proteção mais duradoura. E foram esses dados que embasaram a estratégia hoje do Programa Nacional de Imunizações de usar a primeira dose, né, dar para maior número possível de pessoas, a primeira dose, e depois entrar com a segunda dose 3 meses depois. Aí, a vacina foi aprovada no Reino Unido no final do ano passado. A Anvisa aprovou para uso aqui no Brasil tanto a Coronavac como a Oxford AstraZeneca Biomanguinhos, Fiocruz, no dia 17 de janeiro de 2021. Então, mais para o fim de janeiro, então, as vacinas foram aprovadas e a partir daí começaram a ser utilizadas. Depois ela teve aprovação de vários órgãos reguladores internacionais e foi registrada já na Anvisa em março deste ano. Tá? Então, como é que a gente está usando a vacina Chadox? Ou eu posso dizer que quase que a Coronavac também as mesmas indicações. Acima de 18 anos, tá? Nós estamos usando 2 doses, a Coronavac entre 2 semanas, entre 14 a 28 dias, né? E para a gente, 12 semanas, de preferência entre 8 a 12 semanas. O que nós sabemos hoje? Nós não sabemos se podemos misturar as vacinas. Então, o que a gente recomenda para todo mundo? É não misturar as vacinas. Começou com uma dose, de uma, termina com a mesma vacina. Tá? Por enquanto, não misturar. Os estudos de intercambiabilidade de vacinas diferentes no mesmo esquema estão ocorrendo. E enquanto a gente não tiver dados, vamos ser mais conservadores e usar sempre uma vacina para terminar.
as 2 doses. Tá? Ainda a gente não sabe se pode aplicar 2 vacinas ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que agora na campanha de gripe, nós vamos pedir para as pessoas esperarem 14 dias entre a vacina de gripe e a vacina da Covid, dando preferência à vacina Covid. Pode ser usado em comorbidades, imunocomprometidos, tal, e gestantes. Sempre se pergunta sim ou não. E agora, essa semana, sexta-feira, o Ministério liberou a vacina para todas as gestantes, né? Sem exigência de termo de consentimento, etc. E para lactantes, sim. Bom, estas foram as vacinas liberadas para serem usadas desse tipo. Então, a primeira pergunta, para quem que nós vamos dar as vacinas com maior prioridade? Tá? Que o Gabriel vai discutir isso bem. Mas a primeira coisa, assim, evidentemente, nós vamos ver aqui o gráfico da letalidade de acordo com a faixa etária. Né? Então, nós vamos ver que pessoas com 90 anos, 35% é a letalidade. Então, pegou a doença, 1/3 morre. Tá? E isso vai diminuindo com a idade. Por isso que quando você começa a vacinar, os idosos são a faixa etária de maior prioridade, porque quem é que morre? Né? São os idosos. Né? Então, esta é uma definição. Assim, quando o Ministério colocou, esta é a última a norma, né, do Ministério publicado agora, né? Então, começa com quem? Quem são os que têm maior prioridade? Os grupos prioritários. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, porque esse é um risco enorme. Pessoas com deficiência institucionalizada, população indígena e trabalhadores de saúde, porque são eles que se expõem mais. Aí começa, pessoas de 90, de 85, e vai abaixando a idade. 80, 75, até a gente chegar agora nos 60 anos de idade. Tá? E aí tem outras definições, comorbidades, gestantes puérperas e pessoas com deficiência, funcionários de instituições privadas de liberdade, trabalhadores de educação, professores, ensino superior, e depois deles é que vem trabalhadores de transporte coletivo, etc. Tal. Então, definir prioridade é outra complicação, e nós vamos ver do professor Gabriel se convém, se está adequado estas prioridades assim elencadas. A outra coisa é assim, nós temos vacinas sendo produzidas, né? No mundo já foram distribuídas cerca de 800 milhões de doses de vacina Covid, de todas as marcas que nós temos. Tá? Para quem que estas vacinas foram? Né? Então, se a gente for ver o mapa do mundo, nós vamos ver aqui, Estados Unidos, tá? Reino Unido, Israel, que mal aparece aqui, tá? São os locais mais vacinados. E aqui na América do Sul, Chile é bastante vacinado. Mas vocês podem ver, assim, de cara, que isto não é uniforme. Tem países que não tem nada de vacina. Tá? A vacina não chegou para todo mundo. Né? E se a gente for ver por distribuição da vacina por continente, olhe a diferença. Né? Este amarelinho, que quase não se vê, esta linha amarela, é a África. Né? Depois, o número de vacinas para a Ásia, pela quantidade de pessoas. Né? Aqui, Europa, América do Norte, Oceania é um risco só, e América do Sul, esta coisinha aqui.
Tá? Então, a distribuição das vacinas não é igual no mundo. Né? Então, aqui você tem 100%, quanto? 25% vai para a América do Norte. Né? 46% para a Ásia, porque tem a China e a Índia, que consomem quase a metade da população. Tá? Mas aqui, para a América do Sul, 6%, 6,7%. Para a África, 1,62%. Tá? Então, estas são algumas considerações que eu gostaria de trazer para facilitar agora a discussão das questões éticas com o professor Gabriel. Muito obrigada. Bem, boa noite. Eu queria, de início, agradecer a oportunidade de estar nesse evento com a minha querida amiga Lili, e um evento da Unifesp. A Unifesp, para mim, eu estava conversando um pouco antes do início do evento, a Unifesp, para mim, eu considero o meu segundo lar. Eu tenho um relacionamento de muitos e muitos anos com a Unifesp, me sinto em casa e, por isso, é um prazer redobrado estar aqui nesse evento. Discutir ética da Covid é extraordinariamente complexo, porque a doença é uma doença muito complicada, uma doença complicada do ponto de vista do que ela representa, da sua evolução, do extraordinário número de casos que nós temos hoje em todo o mundo, e nesse ano tem se aprendido muito, mas ainda resta muito para aprender. Mas, de qualquer forma, e por causa dessa complexidade, os problemas éticos são imensos. E, naturalmente, quando surgiu uma vacina, ou quando se discutia a possibilidade de haver uma vacina para a Covid, as questões éticas também foram e são muito relevantes. No tempo que eu tenho, eu vou forçosamente fazer algumas opções. Não é? Eu vou escolher discutir alguns aspectos apenas. É impossível nesse tempo, aliás, é impossível num seminário discutir tudo que se tem que discutir em relação à ética da doença e da utilização de vacinas e da sua distribuição, de modo que eu fiz uma opção. Eu vou discutir especialmente as questões relacionadas com a eventual obrigatoriedade da vacina e o que significa, na realidade, a obrigatoriedade de se vacinar ou de comprovar a imunidade à vacina. É interessante salientar que, e isso todos aqui no país sabem, que muito antes da disponibilidade da vacina, o presidente da República e, posteriormente, o seu ministro da Saúde enfatizavam muito que a vacina não seria obrigatória, que no momento que ela estivesse disponível, não haveria obrigatoriedade da vacina. O fato é que o tempo passou, as vacinas estão disponíveis, mas a pouca disponibilidade das vacinas aqui entre nós, no momento, pelo menos, torna uma discussão sobre obrigatoriedade aparentemente inútil. Discutir obrigatoriedade, se nós não temos vacina sequer para aquela população prioritária ainda, parece uma coisa fora de propósito. Então, por que a gente vai discutir isso nesse momento? É porque as questões relacionadas com a comprovação de imunidade e, em face da comprovação de imunidade à Covid, a eventual permissão de presença em eventos, de viagens, de eventos de massa, enfim, de várias das atividades da nossa, enfim, saudosa vida normal, não é? Já são um assunto dominante na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e, inevitavelmente, vão ser aqui no Brasil. Como é que se lida com isso? A questão de comprovar imunidade implicitamente, ao comprovar imunidade, seja pela própria doença, seja pela vacina, se vai exigir a imunidade, aí entra a tal da obrigatoriedade com outro nome. Mas é disso que nós estamos falando. Então, é importante que a gente discuta o que realmente significa obrigatoriedade. Onde é que nós estamos em relação a isso? Vamos começar com uma discussão de alguns aspectos legais, porque nós já vimos muitas vezes se afirmar que exigir obrigatoriedade de vacina, e eu vou estender isso, a exigir obrigatoriedade de comprovação de imunidade à doença, seria ilegal. Eu vou começar pelas vacinas, que é onde
essa questão é muito clara, me parece, não é? Nós temos um arcabouço legal nesse aspecto, um arcabouço legal muito sólido que, no fundo, afirma que, havendo justificativa para uma situação em que seja necessário que a vacina seja obrigatória, ela vai alegar. Curiosamente, né, existe legislação antiga de muitos anos, e existe legislação mais recente. Na própria pandemia, eu acho que isso é um assunto que todos também já ouviram, essa consideração. Há uma lei de fevereiro do ano passado, logo no início da disseminação da doença, que afirma, né, nessa lei se afirma que, para enfrentar a pandemia, as autoridades, os governos, poderão determinar a vacinação compulsória e outras medidas preventivas. Essa é uma lei brasileira, está em vigor, não há muita discussão quanto à sua eficácia, pelo menos me parece que não. Antes disso, e na questão da vacinação, nós temos também uma clareza de que, em havendo necessidade de alguma forma, tornar uma vacinação obrigatória, existe legislação. Então, por exemplo, na própria lei que criou o Programa Nacional, o decreto, na verdade, que criou o programa, regulamentou o Programa Nacional de Imunização, imunizações, se afirma que é dever de todo cidadão, veja, é dever de todo cidadão, submeter-se aos menores, sob sua responsabilidade e guarda, né, a vacinação compulsória. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito conhecido de muitos de nós, né, que é de 1990, veja, 1990, ele afirma no seu artigo 14, ele é muito claro, diz assim: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A não observância desse item, entre outras coisas, envolve uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Só se pode cogitar, ou só cabe cogitar, de uma obrigatoriedade, num caso mais geral ou num caso específico, quando há recusa vacinal. Se não houvesse recusa, por que tornar uma vacinação obrigatória? Então, eu gostaria de iniciar essa segunda parte da discussão dizendo que eu creio que eu posso fazer essa afirmação genérica sem correr o risco de estar fazendo uma generalização fora de propósito, que todos que trabalhamos com vacinação, eu diria enfaticamente, todos que trabalhamos com vacinação, consideramos indesejável a vacinação obrigatória. Que se tenha necessidade de chegar a uma obrigação. Nós estamos tão convencidos da eficácia e da segurança das vacinas que estão em uso, que o instrumento que nós temos não é, que é a nossa preferência, não é obrigação, não é coerção, é convencimento. E convencimento passa por informação. Então, esse é um ponto básico que eu gostaria de citar, para dizer que os casos, tanto em criança como vamos ver agora, eventualmente em adultos também, de alguma forma, obrigar a pessoa a se vacinar é indesejável. Nós gostaríamos muito que isso não fosse necessário. Só que o mundo é um mundo real, não é o nosso mundo ideal nesse aspecto, e, portanto, é preciso ver como é que as coisas se comportam na prática. Com criança, como é que as coisas caminham? Quem que resolve se a criança vacina, se uma criança vai se vacinar ou não? Estamos falando agora de Covid por enquanto, né? A Lili já citou que, no momento, as vacinas estão aprovadas para uso a partir dos 18 ou 16 anos de idade, embora muito provavelmente, tudo leva a crer, dentro de alguns meses, isso vai ser estendido, com medida que houver segurança para isso, para adolescentes e, posteriormente, para criança. Mas, por enquanto, ainda não. Mas como é que a coisa funciona com criança? Quem resolve a vacinação de uma criança do nosso programa de imunizações, que é, seguramente, a gente fala isso sempre, mas é uma
uma afirmação que é gostoso fazer, é um dos melhores programas de imunização de todo o mundo. No nosso programa público de imunizações, há um extenso calendário, né? E as vacinações, como consta do Estatuto da Criança e do Adolescente, são consideradas, essas vacinações sendo consideradas obrigatórias, é obrigação da família que as crianças tenham acesso a isso. Nossas coberturas vacinais, de modo geral, são muito satisfatórias, não tem sido nos últimos anos, por uma série de razões, não cabe discutir isso no momento, mas dentro dessa coisa toda do programa, se uma família se recusa, seja por desídia, seja por displicência, ou então por razões de outra natureza, razões filosóficas, ou razões morais, né, razões éticas, né, no seu entendimento, ou, como às vezes é alegado, razões religiosas que não se sustentam quando se vai discutir muito, as religiões na prática absolutamente proíbem a vacinação, de nenhuma forma proíbem a vacinação, mas se uma família, por um desses vários motivos, né, se recusa a vacinar uma criança, o Estado tem instrumentos para que essa criança seja vacinada. Mas por que isso? Qual é a justificativa de eu, diante de uma família que me diz, não, doutor, eu não quero vacinar meus filhos, porque eu não acredito em vacinas, eu acho que elas são perigosas, eu acho que elas criam problemas, lá para frente elas podem dar autismo, elas podem dar... Eu não quero vacinar meu filho. Por que cabe, eventualmente, o Estado tem o poder, eventualmente, de fazer com que essa criança seja vacinada? Porque a compreensão que se tem é que o direito da família a decidir pelas crianças, isso faz parte essa coisa que a gente cita muito, faz parte de uma decisão da Suprema Corte, de um caso característico que chegou na Suprema Corte inglesa e que creio que seria reproduzido integralmente aqui no país, dizendo o seguinte, que as famílias decidem tudo pelas crianças, decidem como é que elas vão para a escola, como é que elas se vacinam, o que elas vestem, o que elas fazem todo dia. É um direito das famílias decidir isso. Agora, por que existe isso? Não vamos entrar na discussão histórica, que também acho que todos conhecem, e que nem sempre foi assim em todos os lugares. Né? Nem sempre as famílias decidiam pelas crianças. Passou-se a isso, por quê? Porque isso é uma compreensão absolutamente geral, porque se entende que quem melhor defende o interesse de uma criança é a sua família. E é o que esse juiz da Suprema Corte, de uma forma muito elegante, diz assim, que o direito das famílias decidirem deriva de um dever, que é o dever de proteger os seus filhos. Se em algum momento se considera que este dever não está sendo cumprido, ou seja, que a criança não está tendo o seu melhor interesse satisfeito, e nesse caso, o Estado brasileiro, como em outros estados, é claro que as vacinas representam uma forma de proteger a vida e a saúde das crianças, se isso não estiver sendo atendido numa situação excepcional, o Estado intervém, toma, naquele momento, para aquela ação, a guarda dessa criança e propicia a ela o direito de receber o imunizante. Isso em crianças está bastante bem estabelecido, não apenas no Brasil, mas eu creio que praticamente em todo o mundo, e aqui nós temos já algumas decisões judiciais nesse sentido, e há um caso que está na Suprema Corte, que foi um pouco atropelado nessa coisa toda da pandemia, mas está com o ministro Barroso, né, que é o relator desse feito, e o que se espera é que a decisão que ele vai adotar num caso de uma família que se recusava a vacinar, em que a primeira instância no Estado de São Paulo resolveu que a criança devia ser vacinada e a criança foi vacinada, a família levou esse caso até o Supremo para se criar uma compreensão e uma jurisprudência. A expectativa que se tem é que, na decisão do Supremo, seja na linha que tem sido as decisões judiciais anteriores e que consagre essa situação, que é, como eu digo e repito, é indesejável, mas que, quando acontece, é no melhor interesse da criança que
isso aconteça. Já no adulto, as coisas são diferentes. É excepcionalíssima a situação em que não se respeita a vontade de um adulto considerado competente para decidir. Ou seja, se eu estou diante de um adulto, eu uso toda a minha argumentação para tentar mostrar para ele que, por exemplo, a vacina da influenza ou a vacina da Covid são importantes, são boas, são seguras, e que vai beneficiá-lo receber esse procedimento, e a pessoa se recusa, de modo geral, insisto, com raríssimas exceções, isso é respeitável. E a gente cai naquela discussão lá do começo. É indesejável. A experiência mostra que o uso de coerção, né, não leva a resultados muito satisfatórios e, geralmente, se respeita a famosa autonomia de decisão da própria pessoa. Só que a autonomia não é absoluta. Aliás, essa é uma discussão que, na pandemia, tem várias vertentes, né? Inclusive a questão do uso de medicamentos, até onde vai a autonomia do médico de decidir, não é nosso assunto nesse momento, mas, nesse caso, de modo geral, se respeita a autonomia do paciente, de um adulto considerado competente para decidir. Ou seja, não se vai obrigá-lo a ser vacinado. Curioso é que, quando se fala em obrigar uma pessoa a vacinar, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando a gente discute isso em diferentes fóruns. Quando se fala, não, mas em algumas situações a vacinação do adulto vai ser obrigatória. E quando o presidente, o ministro diziam, não, vai ser obrigatória a vacina, o que eles estavam pensando, creio eu, e muitas pessoas pensam, é que o obrigatório significaria o seguinte, olha, a vacinação da gripe, a vacinação da influenza é obrigatória e, portanto, se você não quer se vacinar, vai alguém na sua casa com a seringa na mão, vai botar você numa camisa de força, ou que seja, que se usa hoje, e vai te vacinar à força. Então é isso. Mesmo quando se cogita de medidas de vacinação obrigatória, em que situações? Em situações em que o risco para a saúde pública, o risco para terceiros é importante, portanto, onde a liberdade individual e a autonomia individual tem que se colocar uma discussão se ela é absoluta, não se considera que ela seja, na medida que ela interfere com a liberdade, com a saúde, com a vida, eventualmente, de outros. Mas quando acontece uma situação como essa e se toma medidas de obrigação, a obrigação não é pegar um indivíduo à força e vaciná-lo à força. O que se usa são medidas administrativas, multas, né? E aí nós chegamos no que nós estamos discutindo hoje, esse é o centro da nossa discussão em relação à vacinação da Covid, entendendo por muitos mecanismos que a imunidade de cada pessoa é importante para ele mesmo, mas ele tem importância também na chamada, na tão falada, na tão almejada imunidade, herd immunity ou imunidade coletiva, né? Então, se nesse sentido nós entendermos, ou se entender que a vacinação seria obrigatória, o que se usaria seriam medidas restritivas, e é o que está acontecendo hoje. Restritivas do quê? E aí a gente cai nessa discussão, que já está em larga escala na Europa e em outros países, nos Estados Unidos, e, inevitavelmente, vai chegar aqui para nós. Algumas situações e alguns exemplos. No que se refere à vacina, fala-se muito já há algum tempo, e agora concretamente, do que se chama, alguns chamam de passaporte verde, outros de passaporte da imunidade, ou ele não usa o nome passaporte, que eu não acho indesejável, mas, no fundo, o que é isso? É que, de alguma forma, se condicione o fato do indivíduo estar vacinado, comprovar vacinação, a sua liberdade, ao seu direito de frequentar eventos, viajar, ir a restaurante, ir a hotel, ou o que seja.
Em alguns lugares, isso já foi implantado, aliás, poucos, mas a discussão em muitos lugares já está muito avançada. Onde talvez isso, como a própria vacinação, isso é consequência direta de quanto já se vacinou, em que ponto está essa discussão, não por acaso essa discussão, essa coisa já está num ponto avançado, eu digo avançado sem juízo de valor, avançado de ter caminhado em Israel. Qual a situação em Israel? Para a frequência de eventos, para a frequência de restaurantes, para a frequência de hotéis, o Estado dá o direito de quem administra isso, e no caso de eventos de massa, obriga a que se comprove imunidade à Covid. Comprovar a imunidade à Covid significaria comprovar que teve a doença, comprovação sorológica de imunidade ou comprovação de vacinação completa. O comprovante de vacinação, que faz parte do cartão, enfim, nacional lá de Israel, tem validade, esse é um dos muitos aspectos que vão ser discutidos, de 6 meses. Então, se foi vacinado em janeiro, fevereiro, como muitos foram em Israel, nesse momento, isso seguramente vai ter evolução, se vai mudar ou não, mas vai ter uma evolução de conhecimento. Então, nesse momento, isso vale por 6 meses. Se discute isso muito no Reino Unido. E também não por acaso, porque no Reino Unido a vacinação está muito avançada. Qual é a discussão no Reino Unido? No Reino Unido é uma discussão muito importante do ponto de vista ético, e há grupos fortemente contra a implantação de qualquer tipo de medida semelhante a essa que a gente está dizendo de Israel, porque diz que isso é uma infringência às liberdades individuais. Entretanto, parece claro que a tendência do governo Johnson, enfim, e a tendência parece que o parlamento, tanto dos trabalhistas como dos conservadores, é que se permita que, por exemplo, o dono de um pub londrino exija de quem vai entrar um comprovante de imunidade. Ou um PCR recente, uma sorologia, uma comprovação de que teve a doença, ou, esse é o mais importante, o mais numeroso, espera-se, comprovante de vacinação. Como isso vai ser aprovado no Reino Unido, eu acho que vai ter um papel grande na discussão que se faz em todo o mundo. Porque o que as pessoas alegam? Veja, nós estamos falando simplesmente de obrigatoriedade. Por quê? Porque, na medida que a pessoa diz assim, eu não quero me vacinar, ninguém vai pegar e vaciná-lo à força. Mas ele vai ter uma limitação de atividade da vida dele muito importante. E talvez uma limitação que, na medida que a nossa sonhada vida normal volte ao normal, ao novo normal, que seja, uma das coisas que vai voltar são as viagens. E a Lívia já citou isso, e este vai ser, me parece, um dos grandes problemas, uma das questões mais espinhosas a ser discutida, e tem a ver com tudo que ela falou antes, na questão de alocação das vacinas, seja no nível local, seja essa alocação internacional. Porque, veja, o que está acontecendo já, também não por acaso, hoje na Europa? Há um entendimento muito avançado na Europa e que, para os 27 países da União Europeia, vai se aceitar que quem tem comprovante de vacinação, além dos outros comprovantes de imunidade, mas estamos falando do comprovante de vacinação, quem tem o comprovante de vacinação pode circular livremente pelos 27 países. Agora, que comprovante e de que vacinação? Aí nós avançamos num outro ponto muito curioso. Porque, por enquanto, pelo menos, o que eles estão dizendo? O que eles vão aceitar? E parece que é uma discussão lógica, né? Embora nem todos aceitarão isso, e nós, brasileiros, se formos entrar nesta discussão, talvez tenhamos muita dificuldade de aceitar, porque, neste momento, o que eles estão dizendo?
vamos aceitar, parece que é o que vai ser, vamos ver como é que isso vai sair, mas parece que é o que vai se concretizar. Aceita-se como comprovante de vacinação, uma vacinação comprovante oficial de uma das vacinas autorizadas pela Autoridade Europeia de Vacinação, né, de medicamentos, pelo EMA, né, que no momento são as vacinas de RNA e a vacina da AstraZeneca. Se essa história se concretizar e se disser, bom, mas quem vier dos Estados Unidos com um comprovante de uma vacina da Pfizer, da Moderna, ou seja, vai poder entrar nesse esquema, é possível que eles digam que sim. E se você tiver no Brasil com um comprovante de vacinação, comprovante brasileiro que vai existir, bonitinho, aliás, já existe, de vacinação, a Coronavac, não vão aceitar? Essa é uma discussão, uma das muitas discussões que vai aparecer nesses múltiplos dilemas que a Covid e a vacinação da Covid está colocando. Existem muitos outros aspectos que vão aparecer nessa história. E me parece que o aspecto mais importante, mais delicado de tudo, é que, daqui a pouco, se as viagens internacionais estiverem valendo, né, estiverem se normalizando, como é que fica a situação, por exemplo, de uma pessoa que mora na África e que quer viajar para a Europa, ou quer viajar para os Estados Unidos? Ele, naquele momento, talvez simplesmente não tenha tido possibilidade de acesso. Seja porque a vacina, não tem vacina na África, nada, ou, então, se ele é brasileiro, se ele tem, sei lá, 35 anos, ainda não chegou a hora dele vacinar, enquanto em outros países a coisa já caminhou. Então, a inequalidade, né, de vacinação, seja local, né, por falta de vacinas ainda para todo mundo. E aí a diferença muito grande entre os países e entre os países em que a população foi vacinada vai aparecer e vai se destacar muito. Existe uma iniciativa que eu acho que é muito conhecida de todos, que é a COVAX, e é uma iniciativa extremamente meritória, no meu modo de ver. Tenta, de alguma forma, chegar a uma situação de, não digo de igualdade, porque talvez não seja possível, mas diminuir muito a desigualdade nesse sentido. Então, de uma distribuição muito grande de vacinas, especialmente pelos países mais pobres, os 92 países, enfim, considerados de menos recursos, e dentro desses países nós vamos cair no mesmo problema. Quem que vacina primeiro? Aquela lista que a Lili citou não é exatamente igual em todo lugar, mas é um razoável consenso de que, na medida que existe, não há vacina para todos, e que é preciso estabelecer prioridades, a prioridade daqueles que são mais expostos, profissionais de saúde, por exemplo, e outros profissionais que lidam com a doença, e aqueles que têm maior gravidade e letalidade da doença, essa lista parece uma lista razoável. Tanto assim que quando você olha pelo mundo todo, embora haja diferenças aqui e ali na ordem das coisas, no geral a lista não é muito diferente. Tem diferenças? Tem. Por exemplo, onde entram os profissionais de educação. Essa é uma discussão, por si só merece uma discussão, um seminário todo, creio. Mas, no geral, essa lista é uma lista aceitável. Agora, ter a vacina para todos, para que todos se protejam, isso é o mais importante de tudo, para que esteja protegido. E, na medida que não existe a vacina, como é a justificativa, e aí nós estamos numa discussão realmente ética, tudo isso que se está fazendo, de limitar frequência a eventos, é justificável. Aí é uma discussão. Eu creio, pessoalmente, que as medidas de distanciamento social, como a gente chama, você analisa o que aconteceu pelo mundo todo, elas se revelaram eficazes. Na medida que você tem as pessoas protegidas e você começa a poder
com muito cuidado, mas poder diminuir essa limitação que a Covid nos está impondo, a vacinação de cada um, a frequência de cada um num lugar público como esse, com segurança de que ele tem pouco risco de exposição, pode ser, creio que eticamente justificável. Mas essa é uma discussão muito delicada, está sendo na Europa, e não tenho dúvida alguma, na Europa, Estados Unidos, e não tenho nenhuma dúvida que quando ela chegar aqui, ela vai ser uma discussão apaixonante também. E vejam, eu queria terminar com isso. A Lili citou isso. A OMS discute agora se, para viagens pelo mundo todo, tirando essa coisa da Europa, se as viagens pelo mundo todo, se em algum momento vai se exigir, o certificado internacional de vacinação, como existe hoje, que chama atenção para quem eventualmente não está ligado exatamente a isso, só existe, do ponto de vista prático, para uma doença, que é a febre amarela. E muitos países, e essa é uma deliberação antiga da Organização Mundial de Saúde, da Conferência Nacional de Saúde, os países todos aceitam que o país tem o direito de exigir que para entrar dali ele queira um certificado de febre amarela. Depende de onde a pessoa vem, precisa apresentar o certificado de vacinação de febre amarela. Se isso for aplicável à Covid, nós temos, como nós já citamos, vários exemplos, vários problemas muito sérios, que são de várias naturezas. Primeiro é que não tem vacina para todo mundo. Então, na medida que você passa a exigir isto como exigência, limita a vacinação de muita gente. Por outro lado, se em algum momento você aceitar que isso seja válido, de que vacina nós estamos falando? De que autoridades sanitárias você vai aceitar uma vacinação considerada válida? Então, esse também não vai ser para já, acredito que é uma coisa mais para frente, à medida que a disponibilidade de vacina chegar, talvez, sendo otimista, mais um ano, ou mais até do que isso, você tem uma razoável distribuição de vacina pelo mundo, mas esse vai ser um dos problemas, uma das questões que se vai colocar. Mas as questões da vida local, das restrições que se pode ou não se pode, que se deve ou não se deve apresentar, de comprovação de imunidade. Vacinação é um aspecto, não é? É um aspecto muito claro, talvez numericamente o mais importante. Mas comprovação de imunidade, de modo geral, é um grande assunto. Eu achei que cabia discuti-lo com mais detalhe e é por isso que dei um enfoque maior a essa coisa. Estou vendo possibilidade, poderemos discutir alguns outros, muitos aspectos delicados e complexos, éticos, que existem da Covid e da vacinação de Covid. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar também a professora Lili para abrir sua câmera. Nós já temos algumas perguntas aqui da nossa plateia, fora as nossas próprias perguntas, né? Então, eu vou começar com uma primeira pergunta que foi nos enviada pelo Danilo Vieira, da Farmacologia da Unifesp, que ele pergunta o seguinte para a professora Lili. Combinando vacinas com plataformas diferentes, o esquema de vacinação possivelmente pode ser mais flexível, ágil, diminuindo interrupções, certo? E segundo, a vacina Janssen é mais eficaz frente a novas variantes? Qual seria a principal vantagem dela? Eu ainda estou absorvendo tudo que o Gabriel falou, estou assim, e realmente é um privilégio. Mas combinar tipos diferentes de vacina, isso já foi feito em modelos animais. Você dá uma vacina de uma tecnologia, outra de outra plataforma, isso tem resultado até em respostas imunes melhores, porque você acaba combinando o melhor das duas, né? Na prática, o que está ocorrendo? No Reino Unido, já está em curso um estudo onde você mistura, porque lá faz a vacina Pfizer e a Oxford. Então, você começa com uma, termina com outra, ou vice-versa. Então, em breve teremos o resultado disso. Então, não é assim, um desastre enorme essa troca de vacina que teve, né?
e que não sei o que vai ser, mas, na verdade, estudar a combinação, a mistura de duas vacinas, isso pode ter resultados bons, né? E se comprovar, vai ser muito bom para as campanhas, porque nem sempre você sabe exatamente o que a pessoa recebeu, nem sempre você tem aquela mesma vacina disponível naquele momento e a pessoa não pode voltar mais. Então, para você dizer que pode misturar, a gente tem que aguardar resultados. Por enquanto, é começar com uma, terminar com a mesma, tá? Mas isso está sendo estudado. Nesse sentido, o Brasil acaba sendo um grande laboratório, né? Porque por conta de algumas nossas limitações em termos de organização e falta de treinamento adequado, talvez, de algumas equipes, alguns erros casuais vão acabar nos dando alguns dados, né? Não é o melhor cenário, porque isso deveria ser feito de uma maneira controlada e tal, mas por algumas pequenas fatalidades aí de erros, talvez a gente também tenha alguns desses resultados, né? Não sei, porque a gente não avaliou essas pessoas. Então, a gente perdeu essa chance. Não sei, quer dizer, por enquanto a gente não sabe. Em relação à vacina Janssen, se ela é melhor que as outras, né, ela provou eficácia com uma dose. Eu não sei por quanto tempo vai durar esta eficácia de uma dose, mas eu não sei, Gabriel, se já tem estudo da vacina Janssen com as novas variantes, né? Eu não conheço, não conheço. É até menos do que a Pfizer. Menos do que a Pfizer tem estudo, a AstraZeneca tem estudo, né? Então, eu não sei de estudos da Janssen com as novas variantes. Eu acho que o pouco que existe da Janssen, o estudo da África do Sul, tende a mostrar também que com a variante sul-africana a eficácia é menor do que se encontrou nos Estados Unidos e em outros lugares. Se isso tem por fatores genéticos, se tem a ver com a variante, não está claro ainda, mas é um dado que a gente vai ter. Mas não há, eu queria que a Lili salientou ao contrário, não há, pelo menos também que eu saiba também, não há nada mostrando que a vacina da Janssen seja melhor do que as outras. Acho que, por enquanto, nós estamos na fase de pouco dado. Posso fazer uma pergunta? Eu vou endereçar tanto à professora Lili quanto ao professor Gabriel. Primeiro, dizendo que amei a exposição da professora Lili, muito didática, mostrando exatamente a comparação das vacinas. Eu acho que isso tinha que ser passado periodicamente, porque é uma coisa que esclareceu muitas pessoas, a comparação das vacinas. Agradecer ao professor Gabriel pela exposição com a questão, uma das questões, como o senhor diz, ética do passaporte. Eu vou começar com uma questão da vacina da AstraZeneca, porque eu tenho seguido várias coisas, então nada melhor do que a professora Lili para me esclarecer, né, que tá dentro dos estudos, das notícias que aparecem no exterior sobre a vacina da AstraZeneca, que vários países começam a não querer vacinar, fazer a segunda dose da vacina AstraZeneca, por conta dos casos pequenos em relação àqueles coágulos sanguíneos que têm se encontrado. Eu não sei, a professora talvez tenha os números melhores, mas eu vi um dos números, era assim, 34 milhões de doses da AstraZeneca para 169 casos de coágulo. Esse foi um dos dados que eu achei. Então, é desproporcionalmente pequena a quantidade de casos que houveram, para que todos esses países suspendessem a segunda dose e estão dizendo para a população tomar uma segunda dose de uma outra vacina, seja a Pfizer ou a da Johnson. E aí se vê França suspendendo, Grécia, Espanha, Madrid, enfim. E, ao mesmo tempo, esses países começam a enviar essas doses, como a França está enviando 100 mil doses de vacina AstraZeneca para os países pobres. Então, uma das discussões é, será que aquilo que os países ricos não consideram
bom, eles mandam para os outros, que seria uma questão ética. E a segunda é, por que vem se fazendo uma propaganda que, a meu ver, é errado? Porque essa vacina não é ruim, essa vacina é muito boa, porque o número de casos é muito pequeno. E a mídia tem lançado uma imagem, e os governos também, porque os governos, na medida em que eles impedem que chegue a AstraZeneca e colocam outra vacina para dar a segunda dose, eles passam uma mensagem para a população que é errada. E essa vacina está sendo mal utilizada. Então, uma das coisas, eu falando com outros amigos franceses, eles estão dizendo que na França as pessoas não querem tomar a AstraZeneca, e ela tem se acumulado. E a outra, então, nós temos um problema ético em termos dessa informação, um problema ético que, se por acaso fosse uma vacina ruim, se fosse, os países começam a dar aquilo que eles não querem para o terceiro mundo, e o outro problema ético que eu vejo ligado, e a senhora vai dizer, é os Estados Unidos, que comprou uma grande quantidade dessas vacinas da AstraZeneca, não usa, mas também não dá. Então, quer dizer, tem países que querem, que precisam, então nós temos realmente um problema de alocação de vacinas e de informação. Então, que eu acho que são dois problemas éticos graves quando o mundo está precisando dessas vacinas que funcionam. Como a senhora vê tudo isso, e o professor Gabriel também? Marisa, foi ótimo você ter falado disso, porque, inevitavelmente, a história da trombose iria aparecer, tá? O que aconteceu com a história da trombose? Mas antes disso, tá? Pegar no pé da vacina de AstraZeneca não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, a Alemanha, há uns meses atrás, quando todo mundo licenciou a AstraZeneca para todas as idades acima de 18 anos, a Alemanha não quis fazer, porque diz que não tinha estudos de eficácia. E como eu mostrei, a gente foi incluindo os idosos aos poucos, de fato não tinha dados de eficácia, mas a gente tinha dados de uma resposta imune extremamente robusta em idosos. Então, baseado na resposta imune, todo mundo aprovou a vacina para todas as idades. Esta é uma aprovação de uso emergencial. Eu não vou esperar acumular o número de idosos para aprovar, mas eu tenho dados que, se ele responde bem, ele deve estar protegido. É o que nós fizemos com a vacina HPV. Nós não fizemos estudo de eficácia em adolescentes. A gente não ia fazer esse pedaço para ver se tem ou não tem doença, e a gente aprovou baseado na imunogenicidade. E foi isso que aconteceu. E a Alemanha recusou. E isto, quando ela recusou, foi uma cascata de países que tiraram a AstraZeneca da frente. Então, eu não dou acima de 65 anos. Por quê? Porque lá tem Pfizer, lá tem outras coisas, né? Lá tem Pfizer, tem Moderna, etc. Bem, aí começou a usar a AstraZeneca e ela protegeu enormemente as pessoas vacinadas, principalmente os idosos. Redução de 94% da Pfizer 85, tá? Então, na vida real, aí eles voltaram atrás. Isto acabou. Em março, começaram os casos de trombose, né, na Europa. Então, foi trombose, sérios casos de trombose, né, trombose do seio venoso cerebral, trombose de abdominal, pulmonar, etc., etc. E os casos começaram a aparecer. Então, as primeiras avaliações foram que provavelmente não teria nada a ver com a doença, porque não houve um aumento de casos de trombose depois que começou. Aí, com o andar das coisas, se viu que provavelmente estaria associado com uma síndrome muito rara, isso que você falou com essa estatística, de mais ou menos 1 a 8 casos por milhão de doses, tá? Então, de uma síndrome de trombose com trombocitopenia. Com trombocitopenia, tá? Isso que tem que ser feito, ser dito.
e não qualquer trombose. Para esta síndrome rara de trombose com trombocitopenia, que a gente acha que deve ter um mecanismo imune envolvido, né? Então, nesses casos, você não dá a segunda dose até elucidar melhor. Se tiver outra, você dá outra. Casos de trombose com trombocitopenia, né? Não qualquer trombose, né? Então, é extremamente raro. Foi analisado por EMA, Organização Mundial da Saúde, Anvisa, NHA, por todos eles, tá? E continua se usando. Então, dados de um modo geral. Brasil, quando a Anvisa analisou com 4 milhões de doses da AstraZeneca, 47 casos de trombose, tá? Um suspeito de trombose por trombocitopenia. São Paulo, nós discutimos isso com o Gabriel na outra semana, né? 1,5 milhão de coisas. Trombose, vários notificados. Nenhum caso de trombose com trombocitopenia. Então, eu posso dizer que no Brasil, né, tudo que nós aplicamos, nós não tivemos nenhum caso de trombose com trombocitopenia. O que as pessoas assim, confundem é o caso de trombose. Muita gente tem trombose. Tomou pílula, tem trombose. Tem câncer, tem trombose. Está grávida, tem trombose. Tem trombofilia. Isto não constitui a vacina. Tá? A OMS tem uma estatística de 200 milhões de doses aplicadas. Eles têm 190 casos pela OMS. Será uma coisa genética? Será uma coisa de vigilância? Vamos ver. Mas eu acho que a confusão está entre tromboses em geral, que é frequente, e trombose com trombocitopenia. É sinal de alerta, sem dúvida. E na mesma linha, a vacina Janssen também começou, quando começou a ser usada, apresentaram casos de trombose com trombocitopenia. Também mereceu um alerta em relação a isso. Talvez vocês dois possam já complementar. Só uma pergunta que as pessoas têm feito aqui. O quanto que esta trombose ela poderia estar relacionada à infecção pelo próprio COVID e não à vacina? Isso foi estudado nesses casos? Olha, a infecção por COVID, os casos de trombose são extremamente frequentes. Quando a pessoa interna por COVID, 20% tem trombose. Trombose pulmonar, trombose não sei o quê. Muita gente tem, tá? Então, é bem diferente da trombose pela doença, da trombose com a vacina. É provável, possível caso, tá? A vacina, ele não se comporta como... Ele não é o vírus, o coronavírus. Você tem só o spike dele, tá? Então, é isso. É bem diferente. Gabriel, por favor. Eu me permitiria aproveitar esse momento e falar acrescentar uma coisa mais geral em relação às vacinas. Uma coisa que aconteceu e que eu acho que foi uma inevitabilidade, mas é uma infelicidade também, é essa tal de comparação entre as vacinas. Então, começa a dizer, não, a tal vacina é X%, 70%, a outra é 60%, a outra é 80%, e ficou uma ideia de que as vacinas de RNA são as melhores vacinas e, consequentemente, que as outras são vacinas inferiores. É preciso lembrar que os estudos que levaram à aprovação da vacina e de onde esses números saem, não são iguais. Então, o estudo da Pfizer não é exatamente igual ao estudo da Coronavac, que não é igual ao estudo da AstraZeneca e assim por diante. Então, a comparação desses números gerais é uma comparação um pouco perigosa. O que é muito importante dizer é que as vacinas não são iguais, decididamente não são. Pode ser que você possa dizer que uma vacina seja melhor do que a outra, mas naquilo que fundamentalmente é importante, do ponto de vista populacional, que é proteção contra formas graves, contra hospitalização e contra óbito, aparentemente, pelos dados que nós temos hoje, inclusive do uso na vida real, as vacinas são comparáveis. Então, o que acontece? Você pega a Europa por circunstâncias. Na França, que é um país complicadíssimo, mas em termos de aceitação de vacina, não só na Covid, de aceitação de vacina de modo geral. A França é um país
culturalmente complicado nesse aspecto de aceitação de vacina, mas o que acontece na Europa? Eles podem se dar o luxo de dizer, é como se você chegasse no supermercado e eu tenho Coca-Cola, Pepsi, não sei o quê, eu quero Coca-Cola. Aqui eu tenho AstraZeneca, eu tenho Pfizer, eu tenho Moderna, eu posso escolher. Não é bem assim, mas em tese seria isso. E eles eu prefiro tal vacina, então a AstraZeneca, por tudo que a Lili colocou, ela foi uma vacina que teve uma má fama e por razões não justificáveis, acabou ficando com uma má fama. E as pessoas dizem, eu prefiro não tomar a AstraZeneca. E tomo, eu tenho a fase. Só que lá eles têm essa alternativa. Aqui a gente não tem essa alternativa, mas estamos usando uma vacina inferior. Não é isso. Decididamente não é isso. Eu digo assim, peito aberto. Quando eu fui tomar a minha vacina, eu não sabia se eu ia receber Coronavac ou AstraZeneca. Ela foi Coronavac, porque era Coronavac naquele momento, tomaria qualquer das duas. Tudo que a gente conhece das vacinas que a Lili apresentou, as vacinas são seguras e eficazes. Essa, como você salientou, Marisa, 1 milhão, mas 1 milhão, se for o meu caso, se for eu, é verdade, ninguém quer que fosse 0, mas não é essa a realidade. Então, nós temos que lidar com o que a gente tem de real, e é muito ruim que se comece a fazer esse tipo de comparação. Nós estamos usando uma vacina inferior. Não estamos, nós estamos usando vacinas boas. Enquanto não se provar, espero que não se prove nunca, que as vacinas não são seguras e não são eficazes, nós estamos trabalhando com a Coronavac e com a AstraZeneca, com excelentes vacinas, e a gente espera ver o resultado disso em breve. Eu acho que isso é importante salientar. Nós temos aqui uma pergunta do público. Como lidar do ponto de vista ético e de saúde pública com a grande variedade de vacinas, vocês acabaram de responder isso, e numa fase posterior, quando haverá vacina para todos? E a outra pergunta é sobre a opinião dos senhores sobre a inclusão das gestantes como grupo prioritário para a imunização, apesar da escassez de estudos clínicos com as vacinas disponíveis neste grupo específico. Eu começaria da variedade que a gente já discutiu um pouquinho. Eu acho que vai ser altamente desejável se a gente, no segundo semestre, quando tudo se regularizar, esperamos, aqui no país, a gente tenha vacina disponível na rede pública para todo mundo. E a pessoa possa dizer, eu prefiro fazer a vacina tal e qual. Mas isso não é coisa para agora e decididamente não é a coisa mais importante do momento. Mas se houver essa opção e a pessoa puder optar, formidável, opte, como existe em outras situações. Agora, quanto à questão da gestação, um fato que a Lili salientou e que é fundamental é que tanto a Coronavac como a Astra, como as vacinas de RNA, são vacinas inativadas, ou seja, o vetor viral ou o próprio vírus morto não se replica no organismo. Aliás, é muito interessante salientar o que aconteceu ontem, que não está muito claro, né? É uma coisa muito complexa e muito complicada, que é o que aconteceu, a razão da Anvisa não ter aprovado a importação da vacina, que é uma vacina, como a Lili salientou, parecida conceitualmente com a vacina da AstraZeneca, porque a Anvisa não se teria convencido de que o vírus, que como se disse, é um vírus apenas como um veículo da proteína S, esse vírus, o adenovírus, sim, estava replicando no organismo. Por que é importante salientar que essas vacinas são inativadas? Porque nós temos uma longa experiência com outras vacinas inativadas. Poliomielite, menos, mas com a vacina influenza e mais recentemente com a vacina da coqueluche, que são vacinas inativadas, o uso dessas vacinas na gestação, em qualquer fase da gestação, à medida que os conhecimentos foram se acumulando, mostrando que essas vacinas inativadas não trazem risco para a gestante e não só não tem risco para o feto, como, ao contrário, protegem a criança, porque pela passagem de anticorpos, né, seja pela placenta, seja pelo leite,
protegem a criança nos primeiros meses de vida, quando ela ainda não teve oportunidade de se proteger por imunização. Essas vacinas estão aprovadas em uso amplo em todo o mundo, e foi isso que permitiu que, na medida embora não se tenha conhecimento, não se tenha experiência nesse momento, embora ele esteja se acumulando rapidamente com as vacinas em uso da Covid, a comparação com outras vacinas inativadas. E o que é muito importante, o fato da Covid na gestação ser uma doença, a Covid para a grávida é uma doença de potencial de grande gravidade para a gestante e com consequências fetais. Então, pesando as duas coisas, embora os estudos não foram feitos para isso, mas pegando a experiência que se tem com outras vacinas, com vacinas com o mesmo conceito de vacina inativada, creio que foi uma atitude extremamente acertada da Secretaria de Saúde de São Paulo, do Ministério da Saúde, de autorizar e incentivar, acho que é mais importante, tão importante quanto, autoriza e incentiva o uso da vacina da Covid na gestação, em qualquer fase da gestação, sem necessidade de qualquer tipo de comprovação adicional. Eu penso que foi uma decisão acertada, uma decisão corajosa que foi tomada, acho que não foi só o Brasil que fez isso, é a mesma decisão dos Estados Unidos, na Europa também, se usa na gestação, enfim, depois de muita reflexão, mas entendendo que a relação possível risco, que não está comprovado, e seguro benefício, caminha claramente no sentido do benefício. Tanto é que, para vacinar as mulheres, nunca é pedido teste de gravidez, né? Então, a mulher vai lá em idade fértil, recebe a vacina, né? E se estiver grávida, tudo bem, né? Não acontece nada, tudo bem. Então, é assim que a gente começou, primeiro, não pedindo o teste de gravidez, diferente dos estudos clínicos, que a gente pede, sempre porque você está começando o estudo clínico. Mas, na prática, você não pede teste de gravidez antes da vacina. Então, ela é liberada. E nem pergunta se está grávida, né? Diferente de uma vacina viva, vacina de rubéola, você pergunta, está grávida? Tomou a vacina? Não engravide no próximo mês. Essa não. Perfeito. Eu sei que nós teríamos milhares de perguntas ainda, mas o nosso tempo está quase acabando. Eu gostaria só de mais uma última pergunta para o professor Gabriel. O que o senhor pensa a respeito da maneira como foram determinados os grupos prioritários? Que foi uma questão que a professora Lili até mencionou, que o senhor abordaria e que eu acho de suma importância. Isso foi feito com base em estudos epidemiológicos. Quais foram as premissas que levaram à decisão, ou foram decisões mais políticas? Quais foram as decisões que embasaram a orientação desses grupos, e se o senhor concorda com elas? Quero dizer que concordo, de modo geral, concordo plenamente com o princípio geral que levou à escolha dos grupos prioritários, e salientei, a Lili chamou a atenção disso também, que esses critérios são muito parecidos em todo o mundo. Como a Lili apresentou aquela lista de todos os critérios, são considerados prioritários, os tais dos 77 milhões, a contagem que a gente tem nesse momento desses grupos no país, é uma contagem, claro, aproximada, mas, enfim, dá uma ideia do que sejam esses grupos. Então, por que eles foram escolhidos? Basicamente, dois critérios. Um critério de risco de exposição muito grande, então o risco da doença ser muito grande, aí entram os profissionais de saúde, outros profissionais que eventualmente lidam com pessoas com Covid, e o critério de gravidade, quer dizer, em que grupos a doença é mais grave, seja com gravidade da doença, seja inclusive com letalidade, que são os idosos e as pessoas com comorbidades. Então, o estabelecimento desses, digamos, 3 grandes grupos, e depois há vários subgrupos, que aí você pode discutir se o caminhoneiro devia vir antes do profissional de saúde. Essa discussão, essa decididamente, nesse aspecto, provavelmente não, eu diria, sem receio de errar, que entram questões políticas. Mas na delimitação geral dos grupos prioritários pelo Ministério da Saúde, creio, foi uma discussão
do qual participaram muitos epidemiologistas e muitos infectologistas e muitos profissionais que trabalham nisso, de grande conhecimento, de grande reputação. Penso que o que se chegou de grupos reflete aquilo que é um pensamento geral. Se você vai chegar, como diriam, o diabo está nos detalhes, nem tanto. Já está nos detalhes, tem ali o detalhezinho, por que o profissional da saúde e de educação não entra junto com o caminhão na frente do caminhão? Nós acreditamos que aí sim existe muito lobby, muita coisa e muita pressão. Mas no atacado, vamos dizer assim, que é onde se pegou a grande parte desses grupos prioritários, eu creio que a decisão foi acertada e eu queria ouvir a opinião da Lili também. Não, de acordo, Gabriel, sem discussão em relação a isso. Eu só colocar, eu sei que o nosso tempo está esgotando, mas era exatamente a pergunta que eu ia fazer para a professora Lili e para o professor Gabriel. Acho que daria um tema inteirinho sobre a questão de grupos prioritários. E só para dizer que para cada escolha de grupo prioritário, a gente teria uma questão ética para ser colocada, porque eles se diferenciam. E só dar uma dica que tem, acho que um estudo da Yale, a Escola de Saúde Pública da Yale dos Estados Unidos, que fez um mapeamento sobre grupos prioritários e alocação de vacina. Por quê? Porque grupos prioritários varia de acordo com o tipo de população que você tem. Então, de acordo com cada população em cada local, você vai dar prioridade a um grupo de acordo com aquilo que está considerado prioritário para que aquela cidade se desenvolva. E é muito interessante porque a discussão finaliza com a ideia de que o que é prioritário, você não pode, se for discutir eticamente, você tem que se basear não pela prioridade, mas pelo direito de igualdade, equidade, porque se você for priorizar dentro da questão hospitalar, digamos assim, você vai sempre priorizar pessoas que tiveram acesso ao hospital e vai deixar todas as outras que não tiveram acesso ao hospital sem possibilidade de estar na lista. Então, priorizar a alocação das vacinas enquanto equidade e igualdade, que seria uma das questões. Então, era a questão que eu ia passar para o professor Gabriel e professor. Uma observação, Marisa, nessa discussão, eu estou dizendo que me parece que acho que é real, quase todos os países que a gente conhece acabaram optando por critérios semelhantes ao critério brasileiro. Mas quando você vai para a discussão ética, você vai para as revistas de ética, existe uma vertente que defende um ponto de vista completamente diferente desse, que a alocação devia ser de outra forma. O que se devia tentar, mas aí eu acho que você cai na própria disponibilidade de vacina. O que você devia focar é vacinando em larga escala, onde você consegue maior impacto sobre a doença. E aí os grupos são diferentes. Seria você pegar e vacinar outros grupos que não esses. Mas eu acho que caindo na realidade do que se dispõe de vacinas, e aí cai a questão da equidade também, me parece que tudo que a gente conhece da Europa, dos Estados Unidos, os critérios foram muito parecidos com os critérios brasileiros. Para a influenza também, a gente sempre usou grupos prioritários, né? E nunca houve discussões. Porque assim, a gente começou vacinando criança até 2 anos, depois até 5 anos. Na medida que você disponibiliza mais vacinas, você vai ampliando os grupos, né? Então, eu acho que a ideia é essa mesmo. Não tem para todo mundo para quem a gente vai priorizar, até, né, ampliar a oferta. Bem, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e eu queria agradecer mais uma vez. Foi muito importante esse encontro neste momento e eu tenho certeza que ele atingirá um público até maior do que a gente já teve hoje. Agradeço mais uma vez, em nome do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, a disponibilidade do tempo, que é o bem mais precioso que nós todos temos, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e pelas contribuições muito relevantes que vocês dois trouxeram para este encontro. Obrigada, professor. Também agradeço a ambos. Muito obrigada. Boa noite, obrigado a vocês. Muito obrigada. Foi uma discussão muito agradável. Muito obrigada. Muito obrigada e boa noite a todos. E esperamos encontrá-los no nosso próximo encontro. Acompanhe no nosso site do IAEC quais serão os próximos
comunidades. Muito obrigada. Boa noite.